Começamos esse curso descrevendo o movimento de partículas. Qual é a posição, deslocamento, velocidade, aceleração, a relação entre essas quantidades. Isso é o que a gente chama de cinemática. Depois a gente passou para a dinâmica e a gente começou a se preocupar com o que causa o movimento. E na dinâmica a gente usou as leis de Newton. As leis de Newton foram desenvolvidas a partir de 1665, quando Newton teve que sair de Cambridge e ficar em quarentena no interior da Inglaterra por causa da grande praga que teve naquela época. Foi aí que ele começou a desenvolver as leis de movimento, a lei da gravitação universal, que foi baseada em experimentos anteriores e também no que o Robert Hooke tinha proposto. Robert Hooke, o mesmo da lei de Hooke da mola, okay? Ele fez muitas coisas além disso. Isso foi em 1680, por aí que ele publicou o Principia. E depois, a grande coisa que surgiu na física, ou na filosofia natural, foi em 1850, por aí, quando o Maxwell fechou o eletromagnetismo. Quer dizer que então teve 150 anos sem nada? Não. Porque as leis de Newton são corretas para o sistema que elas descrevem, mas nem sempre elas são muito fáceis de serem aplicadas. Então vamos ver um pouquinho, vamos passear um pouquinho aqui na Wikipedia, porque é o conteúdo livre. Aqui está o negócio do Robert Hooke. Mas depois que o Newton desenvolveu as leis de movimento, do jeito que ele desenvolveu, outras pessoas começaram a descrever as leis de movimento de formas diferentes. Então vocês talvez verão mais para frente um tal de cálculo variacional, que é o que se vê em mecânica analítica. Não sei se vocês viram um filme chamado Arrival, A Chegada no Brasil, que é baseado num conto chamado A História da Sua Vida, Story of Your Life, no original, de um escritor chamado Ted Chiang. Nessa história, que cortaram no filme essa parte da história, mas a parte mais legal da história é que os alienígenas que chegam na Terra, eles não têm a descrição, eles não conhecem a descrição das leis naturais, das leis de movimento, como as leis de Newton, mas sim a partir do cálculo variacional. Porque da maneira que eles pensam que é tudo integrado. Então é como se você já soubesse o resultado, ok? É uma coisa meio estranha, mas é uma forma de fazer o cálculo. Isso está ligado com a lei de Fermat, o princípio de Fermat, que é a descrição de como que um raio de luz chega no outro ponto. Se você faz essa conta, o raio de luz, quando ele faz uma refração, passa do ar para a água ou da água para o ar, ele faz o caminho de menor tempo. Parece que ele calcula qual é o melhor tempo e faz esse caminho. Não é bem assim, mas é assim que a gente faz essa conta. Então, essa é uma maneira de essa é uma maneira de fazer essas contas, cálculo variacional, que é diferente da maneira como o Newton propôs, que era o que a gente estava vendo agora. Mas tem outra maneira diferente de fazer, que foi proposta por Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet era uma filósofa natural francesa, fez muitos livros em colaboração com Voltaire, mas fez vários livros dela também. E ela foi quem traduziu o Principia do Newton para o francês, porque desde aquela época, ou antes daquela época, já existia aquela rixa entre as Ilhas Britânicas, parte das Ilhas Britânicas, né, Inglaterra, porque os outros países ali também não gostavam, Escócia ali, e os outros países não gostavam muito da Inglaterra, Irlanda, etc. E o continente, principalmente França, Holanda, etc, etc. Então, quer dizer que as pessoas no continente europeu não aceitaram de forma rápida e pronta o princípio de Newton. Teve que ter um grande movimento dos filósofos naturais do continente para pegarem o que o Newton escreveu, processarem, traduzirem e espalharem esse conhecimento. Então, Émilie du Châtelet foi quem fez isso na França e que eu acho que daí que se espalhou para o resto do continente. Não só ela traduziu o Principia, como ela adicionou uma parte muito importante ao Principia,
que é o princípio de conservação de energia cinética, que é o que a gente vai ver hoje, ok? Então, existe uma forma diferente de lidar com as leis de movimento, que é a partir dessas leis de conservação de energia, e quem começou tudo isso foi a Émilie du Châtelet. Nesse site aqui, esse Wiksource, existe parte dessa tradução da Émilie du Châtelet para o Principia. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou colocar o link para vocês depois. Vamos ver um vídeo agora do Neil deGrasse Tyson. Esse é um pedacinho do cosmos. E o que ele está fazendo é o seguinte. Ele pega, puxa uma bola que está presa numa corda, ou seja, um pêndulo, e ele solta, ok? Cuidado se vocês forem fazer isso em casa. Não, se vocês empurrarem e não soltarem, vai bater na cara e vocês vão ter que ir para o hospital. Então, tomem cuidado. Solta a bola. O que acontece quando você solta a bola? Bom, ela vai até a parte que ela tem maior energia cinética e depois ela sobe até onde ela tem a mesma energia potencial de onde você soltou. E quando ela volta para o mesmo lugar. Se você ignorar que perder energia por atrito com o ar, ela vai voltar para o mesmo lugar. Ela não vai bater na sua cara. Por quê? Porque a energia que você deu, ela se conservou. Ela passou de energia potencial gravitacional para energia cinética, para energia potencial, para energia cinética, para energia potencial. Então, o pêndulo não vai bater na cara do Neil Tyson. E ele diz, por que eu não fui para trás? Porque eu acredito nas leis da física. Então, isso está baseado, é mais fácil de ver tudo isso com as leis de conservação de energia, ok? Mais um detalhe histórico, para quem tiver curiosidade, é que essas leis de conservação, lei de conservação de momento linear, lei de conservação de momento angular, lei de conservação de energia, todas elas vêm, que foi mostrado pela matemática Amy Noether, lá em 1915, se eu não me engano, que essas leis têm a ver com simetrias. Então, tem aqui um resumo dessas simetrias. Não era isso aqui. Então, por que existe uma simetria das leis da física? Porque as leis da física são invariantes com o tempo, ou seja, elas são a mesma se você faz uma transformação do tempo para trás ou para frente, você tem uma conservação de energia. E ela mostrou isso, e isso é muito importante, principalmente na física que os físicos teóricos estão desenvolvendo atualmente. Então, isso é muito usado, essas leis de simetria se usam muito. Ok, então temos toda essa parte histórica teórica, vamos passar para as continhas.